Então hoje vamos dar continuidade à nossa série sobre os Salmos. Hoje é o Salmo de número 11. Peço que você acompanhe com fé, com atenção, a leitura da palavra do Senhor que nos diz: no Senhor me refugio. Como então vocês dizem à minha alma, fuja como um pássaro para o seu monte? Porque eis aí os ímpios, armando os seus arcos, colocam a flecha na corda, para as escondidas dispararem contra os retos de coração. Ora, se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. Nos céus o Senhor tem o seu trono. Os seus olhos estão atentos. As suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova o justo e o ímpio, mas ele abomina o que ama a violência. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do cálice deles. Por ser justo, o Senhor ama a justiça. Os retos lhe contemplarão a face. Como já foi pedido em oração, que o Senhor fale ao nosso coração através da sua preciosa palavra. Amém. Você já pensou em fugir? Já passou isso pela sua cabeça? Talvez passando um momento muito difícil, talvez enfrentando um perigo, você pensou assim, vou fugir. Você já fugiu alguma vez? Talvez você já tenha fugido, talvez certamente você já deva ter pensado em fugir diante de alguma circunstância. Talvez você esteja justamente nesse momento tentando fugir, talvez você esteja fugindo. As pessoas tendem a querer fugir quando ameaçadas, quando enfrentando alguma situação difícil. Há, por exemplo, pessoas que diante de um grande desafio, ao invés de encarar aquele desafio, enxergando as próprias limitações, as próprias inabilidades, elas preferem fugir. Eu não vou dar conta, é melhor fugir. Aqueles que diante de uma grande responsabilidade, preferem fugir. Há outros que diante de alguma aversão, alguma situação, alguma discordância, preferem fugir. Eu me lembro de algum tempo atrás ouvir sobre uma pessoa que fugiu de casa. Mas o que me chamou a atenção nessa história não foi o fato dele fugir de casa, foi o fato de que ele morava sozinho. Alguém disse que esse é o cúmulo do absurdo, né? A pessoa que mora sozinha fugir de casa. Mas algo ainda mais absurdo, a pessoa que tenta fugir dela mesma. E não são poucos que estão tentando fugir de si mesmos, porque acabam por enxergar que eles mesmos fazem muito mal a si próprios. Então, queridos, fugir. Será que fugir é a boa opção? Sem dúvida alguma, algumas situações que o melhor é fugir. A Bíblia mesmo fala sobre fugir, que devemos fugir, por exemplo, da aparência do mal, devemos fugir de imoralidade, devemos fugir das paixões da nossa carne, devemos fugir. Há momentos que o mais certo a fazer é fugir. Diante de um grande perigo que você não vai de fato dar conta, e é melhor fugir. Mas nem sempre, queridos, fugir é a melhor ou a única opção. E há algo a se perguntar: para onde fugir? Para onde fugir? Mas há uma pergunta, queridos, eu creio que ainda mais profunda: para quem fugir? Talvez você saiba para onde fugir, mas para quem você vai fugir? Ao olharmos para esse salmo, nós lemos sobre uma proposta de fuga que Davi ouviu, e nós lemos sobre Davi falando que não iria fugir não, porque ele sabia em quem ele podia confiar. Na verdade, ao olhar para esse salmo, nós vemos Davi fugindo para o Senhor, se refugiando em Deus. Nós vamos aprender, queridos, nesta manhã, que diante dos perigos que enfrentamos nesta vida, a melhor coisa é buscar refúgio no Senhor. A melhor coisa é fugir para o Senhor. Vejam, e nós vamos aprender isso em duas grandes partes. A primeira delas é que em meio aos perigos da vida, aos perigos que enfrentamos, devemos buscar refúgio no Senhor. Olhe comigo novamente o versículo de número 1. No Senhor me refugio. Como então vocês dizem à minha alma, fuja como um pássaro para o seu monte? Queridos, Davi
enfrentava um perigo e nós não sabemos qual era a situação que Davi enfrentava, né? Não sabemos qual ocasião este salmo foi escrito, em que ocasião. Nós sabemos quem é o salmista, sabemos quem é o autor do salmo. Vejam, o título diz, ao mestre de canto, o salmo de Davi. Esse, em itálico, é o título original, né? O que está no original. Ao mestre de canto, o salmo de Davi. Foi Davi quem escreveu esse salmo. Mas nós não sabemos qual era a situação exata que Davi enfrentava. Ele diz, no Senhor me refugio. Ele começa com uma declaração muito importante. E depois ele diz, como então vocês dizem a minha alma, fuja como um pássaro para o seu monte? Davi enfrentava uma situação. É possível que a situação que ele estivesse enfrentando fosse a Saul que o estava perseguindo. É sabido, meus irmãos, e nós lemos isso lá em 1 Samuel, que Davi precisou fugir de Saul algumas vezes, muitas vezes. Davi não queria contender com o rei de Israel. Davi entendia que Deus o havia colocado ali, a Saul como rei, e por isso era ungido do Senhor, e Davi entendia que era Deus que iria tratar com Saul e não ele. Por isso, Davi, ao ser ameaçado, ao ser perseguido por Saul, ele preferiu fugir. Ele se escondeu. Há ocasiões, por exemplo, que ficaram famosas, como quando Davi estava numa caverna e pôde, inclusive, tirar a vida de Saul e não o fez. Saul o perseguiu. É possível, queridos, que este salmo tenha sido escrito no contexto de 1 Samuel 23, quando Davi estava no deserto de Zif, quando traído pelos habitantes ali do deserto e perseguido por Saul, seus amigos começaram a aconselhá-lo a procurar um lugar seguro, fugindo. E isso deu ocasião a essa expressar sua confiança, que, percebam, é o tema principal, a ideia principal aqui do Salmo, de que quando nossa situação parecer sem esperança, não devemos nos desesperar, mas devemos confiar ainda mais em Deus. É possível que Davi estivesse fugindo de Absalão, seu filho, como nós lemos no Salmo de número 3, no Salmo de número 4, Salmo 5. Enfim, não sabemos qual é o contexto, mas não é isso que mais importa. O que importa, queridos, é saber que Davi enfrentava uma situação real de perigo e que Davi foi aconselhado a fugir, mas que ao invés de fugir, ele deposita sua confiança no Senhor. Ele começa o salmo com essa declaração, no Senhor me refugio. Você pode fazer essa declaração? No Senhor está o meu refúgio. O Senhor é o meu lugar seguro. O Senhor é o meu refúgio. Davi faz essa declaração num momento então de perigo, porque as pessoas que estavam ao redor dele, os seus amigos, os seus conselheiros, naquele momento de perseguição, trouxeram o seguinte conselho. Olha só o que ele diz: como então vocês dizem à minha alma, fuja como um pássaro para o seu monte. Irmãos queridos, este conselho que Davi recebe dos seus conselheiros, dos seus amigos, é um conselho que poderíamos, ao pensar que era uma situação de perigo, entender que fosse um bom conselho, ou que aquelas pessoas tenham feito esse conselho não para o mal de Davi, muito provavelmente não. O que aqueles amigos, aqueles conselheiros de Davi estavam dizendo, ou a motivação deles, certamente era para que Davi não fosse morto, para que Davi não sofresse terríveis consequências. Por isso eles dizem, fuja. Há uma discussão entre os tradutores, entre os especialistas do hebraico, porque na língua original está no plural. Mas eles entendem aqui que a melhor tradução é fuja, porque eles estão falando, aqueles conselheiros estão dando o conselho a Davi. Mas não é difícil pensar, queridos, que eles estivessem também sofrendo aquele mesmo perigo e estivessem dizendo também para Davi, vamos fugir. Nós também precisamos fugir. Nós precisamos ir com você. O fato é, meus irmãos, que eles dizem, fuja como um pássaro para o seu monte. A ideia aqui, o conselho deles de fugir como um pássaro para o monte, não é provavelmente que os pássaros fugiam para o monte. Mas a ideia do monte é porque, de fato, na geografia daquele local, na região ali de Israel, na região de Jerusalém, ou nas proximidades de Jerusalém,
existem os montes e naqueles montes cavernas. Então, quando as pessoas precisavam de um local de segurança para se esconder, ladrões faziam isso, saqueadores faziam isso, e pessoas em perigo faziam isso, eles subiam os montes e eles ali encontravam cavernas, e eles podiam ficar ali escondidos por algum tempo, até o perigo passar. Então, o que os conselheiros amigos de Davi estão dizendo é: procure um lugar de refúgio. Os montes são um bom lugar de refúgio. E quando eles dizem como um pássaro, é porque a ideia muito provavelmente é: assim como um pássaro diante de um perigo voa depressa, você precisa fugir depressa. E por que Davi precisava procurar um lugar de refúgio e fugir depressa? Olha o que diz o verso de número 2: porque eis aí os ímpios, armando os seus arcos, colocam a flecha na corda. A situação, meus irmãos, de fato era de grande perigo. A figura aqui é que os ímpios já tinham esticado aquela corda do arco. Você tem em mente essa figura, não tem? Essa imagem, quando você já deve ter visto a figura de um atirador, de um arqueiro, de alguém que vai fazer uso do arco e flecha. Ele pega o arco, ele estica, ele coloca a flecha, e ele então estica, e com isso ele está preparado para soltar e acertar o seu alvo. É como se dissesse: a arma já está engatilhada, os inimigos já estão prontos para nos atacar. Davi, o perigo está muito próximo, por isso corra, fuja enquanto há tempo, procure um lugar seguro, ou dizendo: vamos fugir porque o perigo é iminente. E vejam, ele diz ainda, para as escondidas dispararem contra os retos de coração. A ideia então, meus irmãos, é que eles, Davi, juntamente com o seu grupo, eram pessoas que eram tementes a Deus, eram pessoas que temiam a Deus, que levavam Deus a sério, e esses inimigos não, eram pessoas ímpias, eram pessoas que não consideravam a Deus, que não amavam a Deus, que não levavam em conta a vontade de Deus e não viviam segundo o querer de Deus. É possível que, por causa disso, porque Davi e os seus homens pertenciam a Deus, aqueles inimigos queriam o mal deles. Ou é possível também que fosse uma questão apenas de poderio militar, mas fato é que havia um grande perigo. E o verso 3 diz: ora, se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? A ideia é: se a base, aquilo que é a base, for destruído, que chance nós vamos ter? Fundamentos, os fundamentos eles são importantíssimos, irmãos. E o que Davi está dizendo, ou o que os seus conselheiros estão dizendo, é que sem a base não há o que fazer. E percebam, irmãos, fundamento, se as fundações forem destruídas, e essas ainda devem ser consideradas como, muito provavelmente, as palavras dos conselheiros de Davi, mas a palavra fundamentos aqui refere-se àquelas coisas sobre as quais a própria sociedade repousa. Por exemplo, se os fundamentos da moralidade forem destruídos, o que vai restar para nós? Se os fundamentos de justiça forem destruídos, o que vai sobrar para nós? Se as noções de certo e errado e a devida punição para quando o que for errado for praticado não acontecerem, que esperança haverá para o ser humano? Então, a situação era tão séria que eles estão dizendo: sem as bases, nós não podemos fazer nada. Agora, irmãos, é fato que nós enfrentamos perigos. É fato que negar os perigos, negar as ameaças, seria uma insensatez da nossa parte, não resolveria nada. É fato que Davi dizer assim: gente, vamos pensar positivo, vocês estão sendo muito negativistas, vocês precisam pensar mais positivamente, não iria resolver nada. Ou se Davi dissesse assim para os seus conselheiros: gente, vocês precisam ter uma maior autoestima, vocês estão pensando muito pequeno, vocês precisam confiar mais em vocês mesmos. Como Leônidas, e os 300, como dando um grito de guerra e dizendo assim: vamos lá, nós vamos conseguir. Isso não resolveria muito, meus irmãos, porque eles eram limitados. Davi, queridos, tinha consciência da sua limitação física. Davi tinha consciência
das suas falhas. Davi tinha consciência das suas imperfeições e limitações e também daqueles que estavam ao seu redor. Por isso, não era o caso de deixar de fugir, porque negando as ameaças ou buscando refúgio em si mesmos. Não, não era isso. A primeira coisa que nós aprendemos, queridos, ao olharmos aqui para esses primeiros versículos, é que diante do perigo real, que existem perigos reais, ao invés de negar os perigos, ao invés de buscarmos refúgio em nós mesmos, devemos buscar refúgio no Senhor. Olhe comigo novamente o início do verso 1. No Senhor me refugio. Davi, meus irmãos, tem esta certeza. Ao ser aconselhado a fugir, ao ser aconselhado a buscar segurança nos montes, ao ser aconselhado a correr, assim como um pássaro voa rápido diante de um perigo, Davi diz: como é que vocês podem me dizer isso? No Senhor eu me refugio. Eu não preciso correr desesperado, eu não preciso entrar em desespero, porque há alguém em quem eu posso de fato encontrar refúgio. Mais uma vez eu pergunto, você pode dizer isso? No Senhor me refugio. É em Deus que está o seu refúgio. A primeira coisa então a aprender é que, diante dos perigos que são reais, devemos buscar refúgio no Senhor. Talvez você esteja ouvindo isso e diga: ok, eu entendo isso, mas eu não consigo. Ou talvez você esteja se perguntando: por que buscar refúgio no Senhor? Não seriam os montes e as cavernas, e a nossa própria força, e armas, melhores do que o Senhor? A resposta é não. Depois, queridos, de aprender que existem situações que são verdadeiras e perigos reais, e que devemos buscar refúgio no Senhor, devemos entender por que buscar refúgio no Senhor. E Davi nos explica. Davi acha um absurdo o conselho daquela sua gente que diz: fuja. E por que Davi acha um absurdo dizendo: como vocês podem dizer isso? Eu busco refúgio no Senhor. Davi nos explica aqui. Em segundo lugar, meus irmãos, aprendemos sobre quem é o Senhor em quem devemos buscar refúgio. Em primeiro lugar, nós podemos destacar, queridos, ao considerar sobre quem é o Senhor em quem deve estar o nosso refúgio, que o Senhor é aquele que permanece para sempre. Olhe comigo, meus irmãos, o verso de número 4. Davi diz: o Senhor está no seu santo templo. Davi usa o nome de Deus aqui, Yahvé, a palavra Senhor aí toda em letra maiúscula, é o nome de Deus, o Deus da aliança. O Deus da aliança, o nosso Deus, aquele que cuida de nós, Ele está no seu santo templo. O Senhor não fugiu, o Senhor não se escondeu, o Senhor permanece onde Ele sempre esteve. Essa linguagem que Davi usa no Salmo, dizendo: o Senhor está no seu santo templo, não pense como Deus, como um ser como nós, que está num local confinado num local. Não, não é isso. A ideia aqui de o Senhor estar no seu santo templo é a ideia de Deus que não muda, é o Deus que é imutável. Deus está no mesmo lugar que Ele estava quando Ele criou todas as coisas. Quando Deus, pelo poder da sua palavra, criou todo o universo. Quando Deus fez vir à existência aquilo que não existia. Quando Deus, através do poder da sua palavra, criou todas as coisas. E quando Deus criou o homem e a mulher, à sua imagem e semelhança. Deus está no seu santo templo. O Deus que é santo permanece no seu local de glória, de majestade, que é o centro de controle de todas as coisas. Deus está no seu santo templo, Ele não muda, Ele não tem variação nele mesmo. Ele é o Deus fiel, o Deus imutável, e por isso Ele é o Deus confiável. Muitos daqueles que nós buscamos como refúgio mudam. Muitos daquilo, não somente daqueles, mas daquilo, porque podem ser objetos, coisas em que nós colocamos a nossa segurança, acabam. Muitos daqueles em que nós buscamos refúgio fogem na hora do perigo. E aí você diz: e agora? Em quem eu vou me refugiar? Mas o Deus Todo-Poderoso,
Como diz o salmista, num outro salmo, Ele não muda, Ele permanece para sempre. Queridos, Deus está no seu santo templo. Deus continua no mesmo lugar. Deus é o Deus fiel, Deus não muda, Ele é o Deus confiável. Por isso, Ele deve ser buscado como refúgio. Não busque refúgio naquilo que muda, não busque refúgio naqueles que também são tão débeis, tão fracos como você, naqueles que podem perecer, naqueles que podem enfraquecer, naqueles que podem desistir, naqueles que podem fugir com você. E é terrível isso, você vai em busca de ajuda, você foge para alguém ou para alguma coisa para buscar refúgio, e aquele alguém ou alguma coisa também precisa de refúgio. O nosso Deus não precisa de refúgio, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é aquele em quem devemos nos refugiar. Ele permanece no seu santo templo, Ele permanece imutável, Ele permanece fiel, Ele permanece digno da nossa confiança. Davi não confiava em si mesmo, ele era mutável. Davi não podia confiar no seu exército, porque era composto por pessoas também mutáveis. Davi não podia confiar de todo o coração em Joabe, nem em nenhum dos outros líderes, porque eram todos falhos, limitados e mutáveis. Mas Davi conhecia o Senhor, o Deus que permanece no seu santo templo, o Deus que permanece fiel, o Deus que não muda, o Deus que é confiável, o Deus que é digno da nossa confiança. Por isso Davi se refugia no Senhor. Davi continua no verso 4 e diz: nos céus o Senhor tem o seu trono. Essa figura de linguagem, mais uma vez aqui, é para mostrar, não que Deus, primeiro Deus é Espírito, e é verdade que Jesus está em corpo ao lado de Deus, e em Romanos 8 Paulo diz que Jesus está ao lado de Deus e intercede por nós, mas essa figura de Deus no céu, um local que está acima de nós, e a ideia de trono, é um local, trono, quem que se assenta num trono? Um rei, um governante? Essa figura de linguagem é para mostrar que Deus está no controle de todas as coisas. Queridos, quem melhor para buscarmos, em quem melhor, quem há de melhor para buscarmos refúgio nos tempos difíceis, de perigo, de tribulação, de ameaças, do que aquele que tem controle sobre todas as coisas, do que naquele que não somente criou todas as coisas, mas é aquele que sustenta com poder todas as coisas, é aquele que rege a história. Por isso que nós lemos no Salmo 93, no Salmo 97, que o Senhor reina, o Senhor se revestiu de majestade, reina o Senhor. Davi, ele tinha essa consciência. Não era Saul o grande rei, não era ele mesmo o grande rei. O Senhor é o grande rei, que está no seu alto e sublime trono, que governa todas as coisas pela força do seu poder, e que ninguém pode ir contra ele, pode obter vitória contra ele, pode frustrar os seus planos. Houve um homem chamado Nabucodonosor, rei da Babilônia. Na época de Daniel, na época em que o reino do sul foi levado cativo para a Babilônia, a Babilônia era o grande império da época, né? Antes do império Medo-Persa tomar a liderança, a Babilônia era o grande império da época. Nabucodonosor era o rei da Babilônia. Ele estava lá no seu palácio, seus belos jardins, e ele se sentia um Deus. Mas o verdadeiro Deus dá uma visão para Daniel e diz: fala para o rei, para ele mudar de atitude. E Daniel trata com o rei, Daniel fala para o rei: rei, é melhor o senhor mudar de atitude. O grande, o verdadeiro Deus, o verdadeiro rei disse: o senhor mudar de atitude, se humilhe, senão o senhor será humilhado. Nabucodonosor não se humilha, e Deus o humilha, o faz perder o seu reinado, o faz ir viver no campo como um animal. E depois de ser humilhado, e depois de enxergar quem é o verdadeiro Deus, Nabucodonosor diz algumas palavras, e você não precisa abrir, eu quero ler aqui para você, lá em Daniel, capítulo de número 4, ele diz assim: tudo isso de fato aconteceu com o rei Nabucodonosor, ele foi humilhado, e então Deus
o restaura. Ele diz assim: no mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, ele foi expulso do meio das pessoas. Mas no verso 34 diz: mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, preste atenção, levantei os olhos ao céu e recuperei o entendimento, então eu bendisse o Altíssimo. A palavra que Nabucodonosor usa aqui é muito interessante. Eu passei a bendizer, não a mim mesmo, eu passei a bendizer aquele que é Altíssimo. Aliás, um dos nomes de Deus é exatamente esse, El Elyon, o Deus Altíssimo. E louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. Aí Nabucodonosor diz: o seu domínio é eterno, e o seu reino se estende de geração em geração. Todos os moradores da terra são considerados como nada, e o Altíssimo faz o que quer com o exército do céu e com os moradores da terra. Não há quem possa deter a sua mão, nem questionar o que ele faz. Foi preciso o grande rei da Babilônia, que não era o grande rei, ser humilhado pelo grande rei, para reconhecer que Deus é o Altíssimo, para reconhecer que Deus faz o que Ele quer com quem Ele quer, Ele humilha quem Ele quer, Ele exalta quem Ele quer, e ninguém pode questionar a Deus dizendo: por que o Senhor está fazendo isso? Porque Ele tem toda a autoridade. Nabucodonosor reconheceu isso, e passou a louvar ao grande rei. Davi conhecia o grande rei e diz: eu não vou fugir não, diante dos grandes perigos eu vou me refugiar naquele que está no seu alto e sublime trono, naquele que tem controle sobre todas as coisas e que ninguém pode questionar o que ele faz, porque ele é o soberano todo-poderoso. Ainda no verso 4, Davi diz: os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. A linguagem aqui é para mostrar que nada foge ao controle do Senhor. Deus vê todas as coisas, nada escapa ao olhar, ao conhecimento do Senhor. Esse salmo me fez lembrar de um outro salmo de Davi, o Salmo 139. Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. Davi tinha consciência da onipresença do Senhor. O Senhor está conosco sempre. Davi tinha consciência da onisciência do Senhor. Ainda no ventre da minha mãe foi o Senhor quem me formou. O Senhor me conhecia, diz Davi no Salmo 139, quando eu estava sendo formado no ventre da minha mãe. Ainda a palavra não me chegou à boca, o Senhor já conhece toda. Deus conhece o nosso pensamento, Deus conhece o nosso coração, Deus conhece todas as coisas, Deus conhece todas as pessoas, Deus sabe tudo o que está acontecendo, Ele é onisciente. Deus sabe o que você está passando, Deus sabe o que você está enfrentando, Deus sabe as lutas, as dificuldades, as ameaças que você está sofrendo. Por isso busque refúgio nele. Ele é o Deus que nos conhece e conhece o que nós passamos. Ninguém melhor, queridos, do que aquele que tem todo o poder e aquele que sabe todas as coisas para cuidar de nós, para ser o nosso refúgio. Davi continua e ele diz no verso 5, o Senhor põe à prova o justo e o ímpio. Olha a ideia da soberania do Senhor, da providência do Senhor. Nada acontece por acaso. Tiago diz que Deus não tenta ninguém. Ele prova. Nós somos provados por Deus. E o maravilhoso é saber que a provação tem propósito de nos aperfeiçoar, não de nos destruir. E Deus prova. E, queridos, nós somos provados para o nosso bem. Já o ímpio, ele é provado e ele é reprovado. Ele diz assim: mas ele abomina o que ama a violência, fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do cálice deles. Eu não sei o que você tem passado, mas saiba de uma coisa: o Senhor, o Deus que está no seu alto e sublime trono, o Deus todo-poderoso, que conhece todas as coisas e nos conhece, Ele também é o justo juiz, e Ele fará justiça. A última coisa que aprendemos nesse salmo é isso. Podemos e devemos buscar refúgio no Senhor em meio aos perigos, porque Ele é o Deus imutável, fiel, digno de confiança. Ele permanece no seu santo templo, porque Ele é o Deus soberano, Ele está no seu alto e sublime trono, e do seu trono Ele governa todas as coisas, porque Ele nos conhece, Ele conhece todas as coisas e sabe o que estamos passando, mas também porque Ele é o justo juiz. Olha o que Ele diz no verso 7, por ser justo, o Senhor ama a justiça.
Ele é o justo juiz que faz justiça. É Ele que vai condenar os ímpios. E é Ele que nos dará vida e vida eterna. Olha como ele termina. Os retos lhe contemplarão a face. Isso me fez lembrar das palavras de Jesus lá em Mateus capítulo 5, nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Certamente, meus irmãos, o propósito primeiro de Davi ao dizer essas palavras é dizer que aqueles que buscam refúgio no Senhor verão a Deus, verão Deus agindo. Esse é o sentido primeiro. Se você buscar refúgio no Senhor, não em você mesmo, não em coisas, não em pessoas, mas no Senhor, aquele que é digno de confiança, aquele que tem todo o poder, aquele que é justo juiz, você experimentará o cuidado do Senhor. Você verá Deus agindo. Mas há um sentido ainda mais profundo. O nosso maior perigo não são pessoas. O nosso maior perigo são os nossos próprios pecados, que nos levam à condenação eterna. Mas o Senhor, o justo juiz, que ama a justiça, veio a este mundo fazer algo que nenhum de nós poderia fazer: viver de forma justa, cumprir toda a lei de Deus, obedecer de forma perfeita. O justo veio a este mundo, obedeceu de forma perfeita e morreu em favor de pessoas injustas como nós. Pare de tentar fugir. Talvez você esteja tentando fugir de Deus, fugir da condenação. Pare de tentar fugir de você mesmo. Pare de tentar fugir. Tem pessoas fugindo com verdadeiro pavor da morte. Daqui a pouco eu e talvez alguns de vocês estaremos no velório do Tuto, e há pessoas que têm verdadeiro pavor de um momento como esse, ou de hospital, ou de um velório, porque tem medo da morte. Pare de tentar fugir. Você não precisa fugir, nem da morte, nem do medo da morte, nem de nenhum outro medo. Você precisa fugir para Deus. Você precisa buscar refúgio naquele que tem todo o poder, naquele que venceu a morte e nos garante a vida eterna. Ele diz: os retos lhe contemplarão a face. Aqueles que são justificados no justo verão a Deus.